Começa agora mais um bate-papo com Diego Rezende e Rosinha. Hoje eu estou solo porque o meu amigo foi para Dubai. Já viu isso? Para Dubai. Não sei o que ele foi fazer lá. Se eu fosse, eu ia fazer tantas coisas diferentes, mas o Diego não sei, né? Mas hoje tudo bem, vamos tocar o barco aqui e eu tenho um convidado especialíssimo, que é daqui da cidade de Itu, né? Nosso querido Gabriel Miloco, CEO e fundador do grupo GB, a maior rede de comunicação de Itu e região. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Rosinha, pelo convite. Fico lisonjeado. Estou acompanhando o trabalho de vocês. Não sou tão famoso quanto o Amaral. Recebi o convite do Diego, que hoje não está presente, mas estamos aí para largou a gente aqui hoje, hein? Foi para Dubai, né? Ficamos aqui. Quem pode, pode, né? Então, a gente nós somos meros trabalhadores, nós estamos aqui. Agora, quem pode vai fazer o quê? Vai curtir Dubai. Eu, malemar, conheço aí a região, né? Fazer o quê? A gente vai quando viaja para Salto e volta. Né? Dá um pulinho ali e volta aqui, né? É isso aí. Tudo bem? Tudo bem com você. E a correria? Demais, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre essa loucura de quem trabalha com comunicação, apesar da paixão. É uma eterna corrida sem fim, né? É um exercício, né? É uma corrida não sem fim. Não é físico, mas é mental, né? Exatamente. Eu comecei uma brincadeirinha já assim. Miloco. A turma não chama você, quando criança, bullying, meio louco? O que? Trilouco. Trilouco? Bilouco. Super louco. Eu sou super louco. Eu já ouvi de tudo. Na verdade, Miloco é meu sobrenome, parte de mãe, não de pai. Mas o meu avô, todo mundo já chamava pelo sobrenome, né? E até engraçado porque eu lembro de uma história com a minha ex-mulher, quando eu conheci ela falou, eu tô namorando o Miloco. Daí a mãe dela falou assim, Miloco? Quem que é esse cara, né? Você tá tudo bem louca? Com você? Você tá louca? Mas no fim, o sobrenome que também, além de ter já a história com a minha família, pegou. Então, ora me chamam de Gabriel, de Miloco, ou Gabriel Miloco. Você falou do seu avô, né? Isso. O seu avô, o seu pai, tem alguma descendência já assim na área de comunicação ou não? Zero. Você que... Na verdade, assim, meu pai, toda a minha família, parte de pai, são de médicos. Meu pai, meu avô, meu bisavô, meu pai já é falecido. Minha família, parte de pai, é toda de médico. E minha família, por parte de mãe, minha mãe é arquiteta, meu avô era gerente de banco. Naquela época, os gerentes de banco eram aquela figura tão importante quanto o prefeito, né? Mas, apesar de tudo isso, meu avô me incentivou muito, porque eu fui muito criado na casa da minha avó também. E eu lembro do meu avô, desde cedo, lendo muito jornal, apreciando o trabalho dos impressos de revista. Ele assinava muitas revistas, colecionava muitas enciclopédias. Culto, né? E aquela paixão que ele tinha diariamente por ali receber uma notícia, aquilo já lá atrás me instigou bastante. Eu lembro até eu conto essa história, né? Eu lembro quando eu ganhei algumas notas de $1, acho que tinham $5, né? E naquela época não existia internet e meu avô acompanhava todo dia o jornal e falava, vô, quanto tá o dólar hoje? Achando que eu já estava milionário. E aí aquilo também me fez prender a atenção com a notícia, né? Então, eu acho que foram uma série de acontecimentos que me trouxeram até o trabalho que eu faço hoje. Me formei também na área de marketing lá em São Paulo, na SPM. Depois, quando eu voltei para Itu, lancei minha primeira revista, que foi a revista Cenário. E fui evoluindo, a gente foi ampliando o nosso trabalho com outras revistas também, com o Jornal Agora também, que é um jornal semanal, com mídias indoor. Então, eu falo que assim, a gente criou um grupo bem amplo assim, em termos de ferramentas. Antes disso, que nem área médica, seu pai. Você não foi meio ovelha da família, aquela coisa? Foi totalmente. Porque assim, parece ter uma sequência. Meu pai é médico, filho o neto, assim vai, né? Então, esse é a ovelha negra, não quer ser médico. Eu sempre fui um aluno na escola, nunca fui um aluno de ter notas baixas, mas nunca fui um aluno também de excepcional no sentido de estudar muito, assim. Até que a medicina exige, né? E a medicina exige muito, né? Eu até brinco que o
usava um pouco o sistema, porque eu dizia para minha mãe que eu não gostava de estudar todo dia. Então, eu gostava de jogar bola, joguei bola durante muito tempo, brincar com os meus amigos ou qualquer outras atividades que não fossem estudar. E eu não estudava mesmo, chegava para recuperação, estudava e passava. Eu falava para minha mãe... Deixava o finalzinho. Falava, mãe, por que eu vou estudar o ano inteiro se eu estudo no final do ano e passo? Consigo. Então, assim, claro, isso demonstra também um certo erro desse formato educacional que a gente tem, que hoje já foi muito melhorado, mas eu nunca fui esse aluno. E então, para medicina, já não servia. Pensei em fazer arquitetura. Aí pro lado da mãe ali. Né? Até porque eu acompanhei muito o trabalho da minha mãe, eu lembro de visitar obras criança com ela. E aí eu lembro que um pouco antes de fazer faculdade, assim como 99,99% dos vestibulantes, eu não tinha ideia do que eu queria fazer. E aí eu falei, mãe, eu tô pensando em fazer arquitetura, fiz lá. Falou assim, vamos testar para você fazer alguns desenhos. Existe um teste para isso que eu esqueci o nome. Aí eu fiz lá alguns desenhos, né? Ela me instigou, me ensinou a fazer esse teste. Ela falou, pelo amor de Deus, não. Deixa eu falar. Não faça arquitetura. E a arquitetura também hoje mudou. O pessoal pouco se desenha na mão. Mas aí eu acabei caindo na área de administração e de marketing, que foi a faculdade que me formou. Até por eu não vou dizer obra do acaso, mas quando eu fui estudar aquilo que poderia me incentivar, foi a faculdade que eu escolhi ainda imaturo e graças a Deus deu certo, me deu ampla possibilidade de trabalhar com o que eu faço hoje. Que bom. É sempre assim, né? Se eu fosse seguir a profissão dos meus pais, meu pai e minha mãe, alfaiate e costureira. Meu pai até quis me ensinar o corte, isso, Sim. Aquilo, não deu. Meu lance sempre foi música, depois acabei me formando em história e vim parar na carreira artística. Eu sempre falo que a gente aprende alguma coisa das profissões dos nossos pais também. Eu aprendi muito com a minha mãe a questão da disciplina. Com meu pai, muito a questão da necessidade realmente de buscar o conhecimento. Então, apesar de a gente não se formar na mesma área, a gente acaba... Tenho certeza que você, também ao exemplo do teu pai, você pôde ali adquirir muito conhecimento que serve para a tua profissão. A gente vai pegando, né? Mas voltando ao profissional, o Grupo GB. O que ele engloba em si? O que é o Grupo GB e o que ele engloba em si? O Grupo GB hoje, ele trabalha com 5 revistas. Revista Cenário foi a nossa primeira revista, uma revista voltada para o segmento de arquitetura e decoração. Pega um pouquinho o mercado imobiliário. Foi a minha primeira revista. Sua mãe assina lá? Ela faz anúncios, né? Anúncios gratuitos. E logo na sequência, um pouco tempo depois, a gente lançou a revista Singular. Talvez seja a revista mais popular que a gente tem dentro do grupo, que ela é uma revista que engloba assuntos gerais. A gente classifica como uma revista de variedades. Lembra muito a Veja São Paulo, por exemplo, com dicas culturais, gastronomia, saúde, esporte. Nós lançamos na época a revista Singular porque a gente não queria sair do foco da revista Cenário e começamos a ter muita demanda também de anúncios que não eram exatamente desses segmentos. Certo. De arquitetura, de imóveis, de construção. E aí veio a revista Singular, só que ela veio já com uma outra pegada, de principalmente nas suas edições, nos temas de capa, apresentar temas com pessoas da nossa cidade. Que era algo até então, quando eu lancei a revista Singular, existiam outras 5 revistas que se comunicavam com esse público em termos de mercado. Na mesma linha. Na mesma linha, mas na mesma linha no sentido de atingir as famílias. Do público, né? Do público, mas elas não faziam suas capas com pessoas da região. As outras revistas trabalhavam muito, muitas delas não existem mais, mas elas trabalhavam muito com a foto de artistas famosos, que são coisas, por exemplo, uma capa com a Grazi Massafera, conteúdos de massa, coisas que a gente já vê na Globo. E você pegava aqui os regionais. Eu pegava aqui, Então, assim, a gente quis fugir desse conteúdo de massa, que era algo que nós já víamos na TV, em outras revistas maiores, e trouxemos para o ambiente local. E isso deu muito certo. A gente lançou ela, a Cenário é de 2011, a Singular de 2014. E depois, na sequência, vieram os outros projetos, né? A gente lançou
a revista Terra São José, que é uma revista focada para dentro do condomínio Terra São José. Só para o condomínio? Só para o condomínio. Mas esse condomínio é gigante. Eu falo que o Terra São José é quase uma outra cidade dentro de Itu, né? É? São mais de 1.000 casas ali dentro, deve ter uma população em torno de 5, 6 mil pessoas. É uma comunidade... E tem então ali supermercado, tem tudo, esse centro de convivência ali, tudo? O Terras ele tem hoje o Terra São José 1, né? Hoje tem o Terra São José 1 e 2. Ele tem uma estrutura com mais de 20 quadras de tênis, com centro de convivência, com quadros de beach tênis, com restaurante. Então, realmente, claro, o público do Terras consome muito fora do condomínio, mas ali dentro tem uma estrutura. Uma estrutura, muitas pessoas são de São Paulo. Então, essa foi a nossa terceira revista. Há 2 anos atrás, a gente sentiu uma certa necessidade de sair um pouquinho só desse raio que a gente fala de Itu, Salto e Porto Feliz, onde essas revistas circulam, com exceção do Terras. Certo. E aí nós fizemos nosso primeiro projeto fora de Itu, que foi a revista Campolim. A revista Campolim é uma revista exclusivamente de Sorocaba, circula no bairro Campolim, nos condomínios, nas padarias, nos restaurantes. E ela completa 2 anos agora em junho, e é uma revista que deu super mega certo. Assim, a gente tem a nossa base hoje em Itu, mas a gente tem jornalistas, vendedores lá em Sorocaba que atuam com a revista. Antes disso, antes dessa revista, nós lançamos também aí, vamos fazer já 8 anos, o Jornal Agora. O Jornal Agora é um jornal semanal. Ele veio muito na cauda da revista Singular. Porque ele é impresso também. Ele é impresso, distribuído todo sábado, de forma gratuita. As revistas também são gratuitas? As revistas são gratuitas também. E o jornal ele veio meio que na cauda da revista Singular, porque a revista Singular, por ter esse formato de cotidiano, de fazer capas com pessoas daqui, ela se tornou muito factual, né? E aí acabou que a gente começou a acompanhar também muito do cotidiano e começou a crescer também esse anseio nosso e dos nossos leitores, dos nossos anunciantes, por um novo jornal pudesse se comunicar de uma forma mais dinâmica aqui na cidade. E aí nós fizemos o Jornal Agora, que também ele já está para completar 8 anos. O primeiro de tudo foi o jornal? O primeiro foi a Revista Cenário. A Revista Cenário completa 15 anos esse ano. Depois veio a Singular e depois o Jornal. E fora tudo isso que eu te falei, que isso é todo um ambiente editorial, né, de revistas, jornais, a gente também atua muito forte com mídia indoor, que são essas telas dentro de padarias, restaurantes, salões de beleza, condomínios, que ali a gente também atende o mercado publicitário e também divulga muitas notícias das nossas próprias revistas, do nosso jornal, de uma forma também mais... Essa que você fala que foi inovação tecnológica, é isso? É isso, exatamente em cima isso. De tudo isso. Isso eu falo que foi uma quebra de paradigma dentro do grupo, porque revista e jornal são veículos extremamente tradicionais. Inclusive, os grandes jornais, as grandes revistas perderam muita participação de mercado. Eu ia perguntar isso para você, porque são impressos. Você tem eles também em digital. E qual esse balanço do digital com o impresso? Está tomando conta mesmo do digital? A pessoa está deixando o impresso de lado? Na verdade, existe uma falácia que todo mundo acredita que somente o digital hoje que funciona. Obviamente que o mercado do impresso ele não é mais como ele era antes. As grandes editoras, as grandes revistas, até porque essas informações a nível nacional, o digital ele atinge muito rápido. Você tinha o consumo do Estadão, esses grandes, né? Hoje você fala, puxa, você já vê no digital. Chega antes, né? Chega antes. Agora, o que eu acredito muito na questão da exclusividade do conteúdo. Quando a gente faz uma matéria na Revista Singular, por exemplo, falando sobre mulheres empreendedoras, sobre os melhores locais de gastronomia, é um conteúdo que você não encontra no digital. E que você consegue conversar de uma forma meio que nichada para Itu. Então, esse tipo de conteúdo exclusivo traz a audiência, né? E como a gente está falando aqui do Terras também,
É um até público do específico, ponto alvo, de né? vista publicitário, né? Do ponto de vista publicitário, às vezes nem pro georreferência você consegue atingir o público que tem casa ali no digital, porque muitas vezes eles não estão ali. Eles passam uma vez por mês, ficam ali nas suas residências de veraneio. Então, muito pelo contrário, a gente, da pandemia para cá, a gente só cresceu, inclusive, com os impressos. A gente tá para lançar uma outra revista agora em Sorocaba. Então, assim, no meu ambiente mais regional, foi ao contrário. O mercado ele se expandiu. E voltando para a Pop Media, foi uma quebra de paradigma, porque, na verdade, assim, a gente tem uma estrutura hoje muito mais enxuta na Pop Media e trabalha muito com tecnologia. Todo o nosso sistema online, todas as programações que vão nessas telas, a gente gerencia do nosso escritório, tanto as propagandas quanto os boletins de notícia. A gente faz não somente parcerias com o nosso grupo de comunicação, mas também passam notícias do G1, da ESPN, da Infomoney. Então, assim, são telas muito interativas que também, como a gente costuma falar, né, elas ficam na rota do consumo, né? Pegando aqui do lado mesmo, aqui dentro da padaria Santo Antônio, próximo aqui o estúdio, a gente tem na padaria Rebeca, nos restaurantes no Itu Novo Centro, são mais só no Itu Novo Centro são mais de 10 lugares que nós estamos presentes. No total, são mais de 50 lugares dentro de Itu. Então, realmente, a gente também sentiu a potência desse ambiente tecnológico, dessa inovação com a Pop Media, né? Então, assim, de uma forma geral, sei que eu derivei muito, mas é mais ou menos... porque você está falando com todos os setores, todos os ambientes e formas diferentes que acabam se complementando, né? E para cuidar de tudo isso, como que faz? Tô tentando descobrir. Loucura mesmo, né? Tô tentando descobrir. Na verdade, eu tenho uma equipe muito eficiente. Tem que assim, ter, né? Porque... graças a Deus, a gente tem uma equipe muito capaz, tanto do ponto de vista interno de jornalistas, de direção de arte, de designers gráficos, de pessoas, no caso da Pop Media, que mexe com o nosso sistema. Um deles está aqui, que é o Alisson. Então, assim, além de ter que ter uma boa equipe, mesmo assim, é o tempo todo. Desdobrar, né? O tempo todo a gente está sendo atingido ali por algum assunto, né? Seja de algum ponto da Pop Media. Apaga um foguinho aqui. Que precisa de uma manutenção, algum ponto que quer abrir ponto conosco, seja de algum assunto político, no caso o jornal, seja de algum assunto de algum anunciante que faz anúncio conosco na revista, ou temas sugeridos para as capas. Então, é o tempo inteiro esse desafio de gerir a equipe, de fazer a gestão dos nossos clientes, fazer a gestão do negócio como um todo. Mas a gente, assim, nesses 15 anos, a gente errou a gente erra e aprende o tempo inteiro. Então, a gente vai criando métodos também para conseguir entregar. No total, no ano passado, nós produzimos 30 edições de revista em 12 meses. 30. Então, assim, foram praticamente, se eu não me engano, entre aspas, 2 revistas e meia. Né? 2 revistas e meia por mês, mais ou menos. Então, assim, graças a esse modelo que a gente tem hoje, de metodologia de trabalho, de produção, de alinhamento de temas de capa com antecedência, de escolhas de fontes, de trabalho jornalístico eficiente e rápido, a gente consegue produzir. Antes, quando eu comecei, eu lembro que só na Cenário a gente demorava 2 meses para fechar uma revista, mais 1 mês para distribuir em todos os lugares. Então, assim, a gente foi aperfeiçoando também esses métodos aí. Tem esse lado também. Agora, e o lado família, porque são 2 coisas distintas, né? Casado, filho, como que faz? Então, é outro desafio também. Hoje eu tenho 2 filhos, né? Um nasceu em janeiro, o meu mais velho tem 5 anos. Eu falo que tem 5 anos, mas é praticamente um adolescente já. Que eles vêm com um chip, demais, né? Um chip atualizado, né? Esses dias ele falou, pai, mas não é justo. Eu falei, como assim não é justo? Da onde você tem senso crítico pra saber o que é justo? Ele falou, não é justo? Quando eu não deixei ele fazer alguma coisa ali. Já argumentou, né? É isso aí, mano. Chegou pra mim. Então, assim, 5 anos, né? O outro com 3 meses. Ele nasceu em janeiro, nasceu super forte já. A gente fala que é um mini Conan. Criança é uma delícia, né? Meu tio apelidou ele de Conan. Um mini Conan. Porque ele já tá com 7,5 kg com 3 meses. Então, assim, e aí realmente é um desafio, né?
a gente conseguir equalizar o tempo, esse tempo de qualidade que eu preciso ter com eles, principalmente com o mais velho, porque o mais novo ainda, né, mal começou a vida ainda. Mas o fato de a gente morar numa cidade também de interior, que a gente tem uma logística mais rápida, isso me permite, questão às vezes de conseguir trabalhar um pouco em casa, eu me desdobro, mas eu consigo gerenciar também. Mas você consegue tirar assim, 10 dias, 15 dias de férias. Assim. Agora eu vou assim, mas mesmo lá, né, tá aqui. Olha, eu vou te falar, Rosinha, eu acho que a gente tá falando 2011 para cá, 15 anos quase. Eu lembro de um ano que eu tirei 20 dias. O que eu consigo, na verdade, de fato, são ali o período pós-Natal e começo de ano. Que eu consigo não só tirar alguns dias, mas me desligar. Claro que eu consigo, às vezes, fugir para o litoral, 2, 3 dias, emendar feriado. Isso eu faço, mas eu não consigo desligar. Final de ano eu consigo. Entendi. Mas eu tô vendo assim, você é todo atleta, musculoso, isso, aquilo. Você é esportista? Eu atualmente voltei a treinar. Mas, assim, eu faço até por uma questão de saúde mesmo. É que tem que Tô com 41 anos e com 2 filhos, o mais velho, assim, a minha lombar ele acha ainda que é um recém-nascido também. E eu treino para conseguir dar conta, né? Você treina o quê? Que você treina? Eu faço musculação, treino boxe, eu mesclo, assim, um dia uma coisa, outro dia outra. Hoje eu tenho conseguido fazer isso. Futebol? Futebol é até engraçado. Eu joguei durante um bom tempo aí, em categoria de base, depois futebol amador. Hoje parece que eu já deu a minha cota já de passei. futebol. Eu moro do lado do campinho de futebol no condomínio, o pessoal me chama, mas já passou. até por conta de tempo mesmo, porque o horário que eu treino é de manhã, das 6 às 7 da manhã. O resto do meu dia eu já nem sei como vai ser às vezes. Ou estou comprometido com os filhos, ou com algum compromisso de trabalho. Eu fui muito ligado a esporte também. Cheguei a jogar em categorias de base, sou lá de Jaú, né? Do 15 de Jaú. Sim. Inclusive, ontem eu tive no lançamento do Pioneiros da Bola, que é de um amigo meu, Hamilton, que conta a história do 15 lá desde o comecinho. Tá contando essa história, muito bacana. Em termos de consumidores, qual a maior cobrança que você tem dos seus consumidores? Por vendas. Hoje todos os consumidores, eles têm a crença que... Não a crença, mas como todos em qualquer negócio, o objetivo é vender, né? E eu sempre falo que o caminho do consumo não é mais linear também. Não basta hoje só fazer uma campanha dentro de uma revista ou dentro de uma mídia indoor ou com trabalhos digitais que imediatamente vai se converter, né? Eu acredito muito na força desse trabalho contínuo, de você estar presente em multiplataformas, posicionando sua marca, a questão de construir mesmo o nome, trabalhar o branding, isso que faz uma empresa ser sólida mesmo a ponto de ser... longevidade de dela. ter longevidade, né? E claro que o ambiente digital ele é importantíssimo, né? Dentro desse processo. Eu falo hoje, a pessoa que faz um anúncio numa revista, eu não vou, por exemplo, uma imobiliária anunciou na revista, gostou, não vou ligar na imobiliária e falar: oi, eu gostei aqui do teu anúncio, eu olhei na página 57 da revista Cenário de fevereiro e queria comprar um imóvel com você. Ele vai buscar, é um público consumidor mais investigador, ele vai buscar mais informação. Sim. Então ele vai para o site dessa imobiliária, ele vai para a rede social dessa imobiliária. Você desperta nele. Mas a origem muitas vezes veio disso. E por isso que eu falo que não é linear. Uhum. Mas é por isso que eu acredito que é importante estar bem posicionado em diferentes lugares, né? E trabalhar muito essa lembrança na cabeça do consumidor. Mas muitos clientes hoje, eu posso dizer que nesses 15 anos, eu confesso que eu não sei contar quantos clientes já passaram ali por nós, mas eu tenho absoluta certeza que muitos que estão... Eu tenho clientes que estão comigo há 15 anos, desde a primeira edição da primeira revista. Eu tenho certeza que muitos já
construíram esse conhecimento de entender o processo de quando você divulga, né? E isso que a gente tenta fazer. Eu falo que a gente tenta, para cada cliente, eu ainda falo também para a equipe comercial, não é vender, mas é buscar acolher esse cliente, fazer ele entender como funciona o mercado, trabalhar as dores, os desafios que eles têm também, em termos de comunicação, tentar atenuar muitas vezes aquilo, dar visibilidade para empresas que estão começando, fortalecer empresas que já estão há muito tempo no mercado. Então a gente consegue auxiliar muito nisso, né? Entra até numa consultoria, né? Eu falo isso, não é venda, é quase uma consultoria. Porque eu sempre falo também, né, o cliente ele não é fim, ele é meio, né? O cliente, a gente não vive de uma venda para um cliente, a gente vive, que nem eu te comentei com você. Tenho clientes que estão comigo há 15 anos fazendo anúncios de forma ininterrupta. Então, e às vezes um anunciante vai lá, ou novo, ou já de um grande tempo com você acaba discordando da ideia dele, dando outra, tem essa... ele aceita isso? Não, ó, isso aqui você não deve fazer, você aconselha. Sim. Tem isso, né? Tem, mas assim, não existe discordância, claro, mas existe muito um alinhamento daquilo que ele precisa, daquilo que a gente pode fazer e dessa equalização de expectativa também, né? A gente eu às vezes até perco venda quando eu atendo, quando o cliente me procura, mas eu sou muito sincero com o cliente daquilo que aonde a gente pode ajudá-lo. Equalizar a expectativa é fundamental. Então, às vezes, também se o cliente ele tem um objetivo muito inalcançável para aquilo que a ferramenta permite, eu sou sincero de falar com ele, né? Mas, assim, ultimamente, eu posso dizer que o mercado está mais maduro também. Nesse sentido, os clientes estão mais maduros no entendimento daquilo que se pode ou não fazer. Na parte criativa das campanhas, que muitas vezes a gente faz lá também, a gente tem uma agência interna que produz, existe muito essa diferença, né? Essa discordância de querer ir para um caminho, a gente, às vezes, mostrar que um determinado formato funciona melhor. Voltando para o mercado imobiliário de novo, né? Foi o exemplo que eu dei. Antes, quando a gente começou a fazer revista, era muito comum os anúncios de classificados, né? De imóveis, coisas que hoje eles já trabalham melhor que uma revista no digital, até com vídeos mostrando o imóvel por dentro. Então, o que se consegue trabalhar melhor é o quê? A marca da imobiliária, são novos serviços ou coisas que estão surgindo e acontecendo, né? Então... Fora essas discordâncias que às vezes acontecem, qual o maior tipo de pepino que acontece dentro das revistas, por exemplo? Prazo. Porque assim, a gente, para fechar a edição de uma revista, vou dar o exemplo da Singular, que é uma revista mensal. Ela sai aí com, em média, de 100 a 120 páginas por mês. Eu falo que é um TCC por mês para a gente fazer. Só que qual que é o desafio disso tudo? É você equalizar todos os anúncios de todos esses clientes que nós temos, todas essas matérias que a gente precisa escrever e diagramar e revisar, as fotografias que ilustram essa matéria, as imagens que ilustram as campanhas dos clientes, esses contatos, o fluxo, como a gente chama, esse tráfego, o fluxo entre o nosso contato para uma fonte que vai ser matéria ou para um cliente que vai anunciar e o retorno dele, a aprovação dele, isso é que toma mais tempo nosso. E quando a gente entrega essa revista na gráfica, isso tudo precisa estar aprovado e 100% alinhado para a gente fechar essa revista, subir esse arquivo e depois de uma semana eles nos entregam a revista impressa de volta. Aparece alguma pessoa querendo anunciar alguma coisa que você deixa de lado, claro, que seja engraçada, curiosa? Olha, já teve, mas é raro. É bem raro. A gente teve já casos de anúncios que não cabe numa revista, anúncios assim, teriam que ser para o público adulto, anúncios até religiosos. Então a gente
busca... Não consigo colocar isso. A revista, ela por um lado, é lida também por jovens, não é só por adultos, por exemplo, né? Então, nesses 15 anos aconteceram assim, mas eu posso contar nos dedos, foram raros às vezes. E muitas vezes também o próprio cliente, eu tenho alguns casos, clientes, por exemplo, eu queria pôr minha página ao contrário. Inventar. Para chamar atenção de uma forma diferente. A gente até manda, quando o cliente fecha a campanha, que ele fecha o anúncio conosco, a gente manda alguns padrões que precisam ter essas divulgações. Meio já criterioso, porque senão o pessoal fica inventando coisas que não é possível. Ô, Gabriel, toma uma aguinha aí. Obrigado. Que eu vou só agradecer um patrocinador nosso aqui, né? Que é o nosso pão de queijo saboroso. Ó, o nome já tá falando que ele é saboroso. E é bom, viu, Gabriel? Ele é todo crocante. Nós temos, assim, recheio de requeijão, calabresa. O frango nem se fala. Tem os doces, que é de goiabada. Tem o dadinho de tapioca, né? Então, pão de queijo saboroso. A nossa distribuidora Rox, do meu amigo Natan. Se você quer ser um distribuidor, um representante da sua cidade, sua região, seu estado, entre em contato nesse telefone que está aí, que o Natan vai atendê-los muito bem, viu? Depois eu vou mandar uns pãezinhos lá para tua casa. Obrigado, tá obrigado. E esse é bom. Eu não era muito chegado em pão de queijo, não. Mas depois que eu experimentei o saboroso, ele assim, tem a linha normal, mas tem a linha gourmet. Sim. E essa linha gourmet... É o excesso de queijo, sabe? Aquela coisa que você fica babando, muito crocante. Voltando, você é uma pessoa muito ocupada, com a cabeça toda assim, mas ainda sobra tempo assim para algum sonho ainda? Falta realizar alguma coisa, um objetivo diferente? Eu queria ir para Dubai, igual o Diego, né? Na verdade, assim, com certeza. Eu falo que quando a gente para de sonhar, a gente morreu, né? Não tenho sombra de dúvidas em relação a isso. Eu venho já trabalhando há algum tempo. Tivemos a empresa nesses 15 anos passou por inúmeras modificações e transições. Que são necessárias, né? Principalmente a época de pandemia. Até falando da parte de tecnologia e versus revista, foi até engraçado, porque na época da pandemia, a Pop Media, que é a mídia indoor que eu tenho, todos os estabelecimentos comerciais teve que desligar porque ninguém mais poderia frequentar e a revista ainda cresceu. Mas em termos profissionais, eu tenho alguns projetos que são fora do ambiente da comunicação. Então, alguns desses eu já estou em fase de projeto, de estudo, para já iniciar esse ano. E, pessoalmente, eu vou trabalhar para ter mais tempo para viajar com os meus filhos, para poder curtir mais a vida com a minha esposa, com os amigos. É algo que realmente a gente que vive nesse mercado que é visceral, né? A gente vê uma década passar desse jeito. Assim, quando a gente olha, até falo, parece que eu tenho os 2 funcionários que estavam aqui, eles falam a mesma coisa. A gente entra na empresa, parece um túnel do tempo. A hora que a gente vê, o ano já foi, né? Sim, você vê, nós começamos tudo, já estamos aqui em abril praticamente, né? Exatamente, voa, né? E então... Desacelerar um pouco, né? É exatamente isso. Então, eu vou trabalhar agora essa 4ª década de vida que eu tenho para poder ter mais tempo realmente com os meus filhos, que eu acho que é o mais importante. Em termos do jornal em si, tem alguma matéria, alguma coisa específica que te marcou mais no decorrer de todo esse tempo? Tiveram algumas matérias importantes, principalmente na época de pandemia, quando a gente começou a tentar entender o que era a Covid-19. A gente trabalhou algumas campanhas principalmente de higienização, né? Não somente no jornal como na revista. O ambiente político, eu sempre falo, é uma coisa muito delicada, né? O que me marcou no caso do jornal foi o fato de eu ter feito 2 debates eleitorais aqui em Itu, tanto na última eleição quanto na penúltima. Na penúltima, nós ainda estávamos, inclusive, na própria pandemia. Nosso último debate, que nós fizemos agora, nessas eleições que foram
vencidas pelo atual prefeito Herculano, a gente teve alcances no YouTube absurdos, assim, de mais de 100 mil pessoas assistindo entre as plataformas de YouTube, de Facebook. Então a gente se surpreendeu muito. Foi muito difícil. Como eu tinha feito o primeiro debate lá atrás, gerou essa marca e essa necessidade, não necessidade, mas um pouco dessa desse fruto, né, de ter produzido lá atrás. E nós cogitamos em não fazer nesse último, porque minha mulher estava grávida do Mateu, que foi meu segundo filho. As outras mídias, como eu te falei, indo super bem, crescendo. E eu tendo muita tarefa com relação a isso, né? Mas chegou um momento que a gente achou que não seria também justo com muita gente que queria, que acompanhava, E não foi fácil, porque os conflitos políticos que existem hoje em qualquer território são cada vez mais extremos, né? Esse é o problema. Então a gente... É uma divisão muito radical, né? É muito radical. Então a gente conseguir, primeiro, realizar o debate, segundo, trazer todos os candidatos para esse debate, porque teve debates em inúmeras cidades que a própria Globo fez que vários candidatos não participaram. Então isso mostrou muito do nosso trabalho. A credibilidade, né? Mostrou muito dessa credibilidade que a gente tinha com esses candidatos, mostrou muito do nosso trabalho. E, na verdade, ali é um espaço democrático, né? Assim, a gente conseguiu fazer isso e a gente sente que é um legado que a gente deixou para a democracia, para que depois outras gerações façam também, e que isso continue através não somente de debates, mas de entrevistas, discussões políticas. Eu falo que a gente precisa trabalhar também, que a gente que é imprensa, trabalhar para o brasileiro deixar de ser leigo, né? Deixar de se tomar por ideologias à deriva, né? Ter seu próprio senso crítico na hora de escolher um candidato, na hora de pensar a respeito de um determinado assunto. Hoje está tudo politizado, né? Então, se eu tenho uma opinião em um determinado tema, eu sou de direita, se eu tenho outro, eu sou de esquerda. E a política... Você não pode apreciar um pouco daqui, um pouco dali, né? Ou é isso ou é aquilo. Mas eu estava até pensando em falar, já que você falou de política, o pessoal está mais interessado nesse assunto. Antigamente, falava, né? Não queria participar. Hoje parece que a população está mais afim de entender o que está acontecendo, embora tenha esse radicalismo, mas percebe-se que as pessoas estão mais interessadas talvez em melhorar o país nesse sentido. Sim, sim. Eu acho que o Brasil passou por inúmeras fases aí na tua história recente até, de impeachment, de manifestações, mas a gente observa um pouco dessa polarização, gera um certo radicalismo também, mas a gente vê também meio que muitas pessoas despertando para isso, né? Tem uma geração aquele nova, livro né? Política, né? Tem aquele livro Mais Perto que o Diabo que fala sobre o leigo, né? O leigo é aquele cara que ele não se informa, ele não tem opinião e ele aceita qualquer opinião que lhe oferecem, né? E o que eu vejo muita gente hoje é conseguindo ter um senso crítico de saber escolher melhor o caminho, né? Não só de candidatos, mas qual o caminho de sociedade que a gente quer para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. O nosso futuro, né? Para o nosso futuro. Dos filhos. Dos filhos também. É isso que mais preocupa. Que mais preocupa a gente, porque nessa fase de radicalismo a gente vive nesse pêndulo, né? Uma hora esquerda, uma hora direita, e não só o Brasil, o mundo está assim, né? Gabriel, qual os maiores desafios de você fazer uma comunicação num ambiente fechado? Ambiente fechado que você diz? Da sua mídia ali, que está impressa, que está sendo mostrada ali num outdoor, ou numa loja. Qual o maior desafio disso, por exemplo? Sabe que, Rosinha, que talvez essa seja uma das mídias que eu tenho menores desafios, né?
porque o impacto ele é muito direto ali. As pessoas estão numa academia e estão vendo a propaganda passar, mas o que tem sido ainda um desafio é, para alguns clientes, mercado publicitário, agências, explicar o que é isso de fato. Muitos numa cidade menor não conhecem. Eu convivo com isso, eu acho que antes de 2008, quando me formei na faculdade, em São Paulo, através da eletromídia. Então aqui, quando eu comecei a fazer isso, o pessoal não entendia muito o que era. Uma tela dentro de uma padaria que passa propaganda, né? Até isso era difícil entender. Tudo bem, entender o que é isso. Qual o potencial que isso dá? Qual o tamanho da visibilidade que isso pode promover? Aquele público vai se interessar com aquilo por quê, né? Exato. O número de inserções que promove diariamente um anúncio ali dentro. Então, talvez o desafio maior seja passar todo o potencial que essa mídia tem para quem gosta e pretende anunciar. Ainda é um trabalho que nas revistas nós já fizemos há muito tempo, durante esses 15 anos, né? Como você acredita que o seu trabalho aqui, como em toda essa mídia, ajudar a valorizar as histórias locais aqui? Principalmente na revista Singular, eu falo que a gente tem um acervo riquíssimo de inúmeras pessoas que participaram da capa, contando as suas próprias histórias. Então eu tenho depoimentos de familiares, assim, às vezes pessoas que já até faleceram e que têm, através da revista, uma referência daquela pessoa contando sua história, daquilo que ela era como pessoa e como profissional. E cada nova edição da revista Cenário, a gente conta mais ou menos com 10 fontes. Então, num ano, a gente fez edições com mais de 100 pessoas da cidade. E nesses 8 anos de revista, você imagina, quase todo mundo já participou da capa, assim, ou participou, ou alguém próximo dessa pessoa participou. Então, essa é uma revista que ela deixa um legado muito grande no sentido de dar visibilidade para as pessoas da nossa cidade, da nossa região, que eu acho muito importante. Você pretende ainda expandir essas revistas para outras cidades além da onde atinge? Ou tá bom por aqui? Não consigo dar conta? Eu tive no mês passado, num encontro lá em São Paulo, que é a Associação Nacional dos Editores de Revista. E lá estava o presidente da Editora Globo, da Editora Abril. E aí, quando eu me apresentei melhor e disse que eu era de Itu, que eu tinha 5 revistas, eles falaram, mas você é louco. Então, assim, por outro lado, como poucas editoras ainda existem, isso gera muitas outras oportunidades, né? Então, fora daqui, nós lançamos a revista Campolim de Sorocaba e temos um novo projeto para Sorocaba que vai sair em breve também. Novidade. Uma novidade, é uma nova revista também que vai sair lá. Eu sempre faço uma pergunta que se desdobra em 2 aqui para todos os convidados. O que mais te incomoda e o que mais te deixa feliz? O que mais me incomoda é acordar com o cachorro latindo de madrugada. Isso acontece comigo, viu? Eu moro num sítio. Parece uma besteira, mas... Um começa a latir, lá assim, tem uns 10, 12 cachorros, contando assim, né? Um começa a latir, parece uma orquestra, né? E vai latindo, vai latindo, vai latindo, e você perde o sono, né? Aquela latição toda, perde o sono. Eu fui casado, me separei e casei de novo. Eu tenho 5 cachorros hoje no total. 3 eram do meu antigo casamento e 2 da minha atual mulher, que eu tenho. Então, assim, é uma confusão. Eu amo todos eles, mas vira e mexe. Às vezes, eu tenho uma que ela é meio que alarme. Então, se uma porta bateu, ela começa a latir. Eu falo brincando isso. Eu tenho daí. uma lá. Tem outras coisas que me incomodam mais profundamente, mas... Você prefere deixar de lado. Melhor não comentar. E é o que te deixa mais feliz, por exemplo? Os momentos que eu tenho com os meus filhos, com a minha família hoje. Hoje, talvez mais jovem, eu não sabia compreender tão bem isso daí. Mas hoje, quando eu estou realmente com os meus 2 filhos, com a minha mulher, num passeio ou numa viagem, eu acho que é ver os filhos crescendo bem, saudáveis,
para mim, acho que é isso que mais importa. Importa mais do que qualquer bem-estar que seja para nós mesmos, né? Então, quando eu tô com eles, eu tenho 2 meninos, né? Então, eu sou o pai babão mesmo, assim. Eu adoro, assim, os momentos que a gente tá junto. Qual o papel, assim, especificamente, da comunicação regional no fortalecimento da identidade da cidade? Eu acho que a comunicação daqui que dá essa visibilidade que as pessoas, às vezes, de dentro da cidade não enxergam. Então, hoje, quando a gente trabalha esses empresários numa capa, numa matéria interna, a gente mostra para dentro da cidade aquilo que muitas vezes as pessoas não enxergam. Então, acho que o trabalho da imprensa, de uma forma geral, é mostrar a realidade do cotidiano, né? É mostrar e valorizar isso também. Eu acho que muitas vezes a gente deixa de valorizar as coisas que são nossas aqui, né? Então, eu, com os editoriais que nós temos, a gente pensa muito nessa responsabilidade de poder dar visibilidade para tudo que é importante dentro da cidade. E Itu é uma cidade histórica que foi importantíssima, né? Desde a época do Império, né? Uma cidade que tem um patrimônio histórico muito grande. Sim. De visitação que as pessoas podem vir. Itu tem todo esse patrimônio histórico, cultural, né? As suas igrejas, museus. Então, acho que agora, com o Museu Fama que veio para cá, também super importante para a cidade, né? Ter esse legado cultural de ter artistas tão importantes com exposições aqui, com ateliês aqui, como é o caso do Cobra. Então, acho que tu está vivendo um momento assim, de muita ascensão agora também, além dessa parte histórica, que a gente já viveu muito disso por muito tempo, e tu tá vivendo muito essas novidades agora que estão chegando. O Cacau Park, que vai ser um parque que vai trazer um legado econômico importantíssimo também para nós, né? A Cacau vai ser aqui. O Cacau Park, que vai ser aqui dentro de Itu. É um projeto maravilhoso, né? É um projeto gigantesco, vai atrair pessoas do Brasil inteiro, né? Muito turismo. Agitar o turismo. Então, assim, legal também observar essa nova Itu que está chegando, né? Através dos empresários, de forças políticas que querem fazer a cidade crescer de uma certa forma. Então, uma cidade tão próxima da capital, né? Eu sou suspeito para falar porque eu sou nascido em São Paulo, mas muito criança vim morar em Itu, né? Minha mãe já era daqui. E depois morei 10 anos em São Paulo, me formei por lá e quis voltar para Itu. Então, eu acredito muito no potencial do interior e da nossa cidade. Por que você acha que tu teve essa fama, né, dos exageros? Foi através do humor mesmo ou outras coisas colaboraram para isso? Eu acho que foi muito do personagem através do Simplício, que foi também. Na Praça Nossa, aquela coisa toda. Eu fui vizinho do filho do Simplício, quando eu era jovem aqui, na época de escola. Eu acho que ele levou muito essa fama, né, de tratar Itu como uma cidade dos exageros, que para nós foi ótimo também. Né? Chamou atenção, né? Se criou uma história ali de uma coisa que não existia até então, né? Então, acho que... Por isso que eu falo que o trabalho de comediantes é tão importante, né? Para discussões da sociedade ou até, muitas vezes, para ilustrar e dar visibilidade para uma cidade como o Simplício fez com Itu, né? Isso é sempre... leva na brincadeira, né? Mas no fundo a gente acaba... Jaú mesmo, eu sempre... Aquela coisa, capital do calçado feminino. E então a gente acaba trazendo essa chama atenção, né? Como o Daniel lá de Brotas chamou atenção para o Brotas, o turismo. Reluziu o turismo lá. Sim. Então você acaba trazendo para a sua cidade, né? Sim, sim. Bom... Qual a mensagem? Você viu que é rápido o nosso bate-papo? É rápido. Quando a coisa é boa, flui de uma forma gigantesca e rápida. Uma mensagem que você pode deixar para os nossos ouvintes, telespectadores, escutantes, para todos. Primeiro, Rosinha, eu queria agradecer pelo espaço, pelo convite, desejar muito sucesso para você, para o Diego também. De uma certa forma, para quem nos ouve, deixar... essa minha dedicação para continuar fazendo o que eu faço, para as pessoas que gostam, que a gente atinge,
trabalhando com jornalismo que é um jornalismo sério e profissional, continuar dando visibilidade para os empresários da nossa cidade, valorizando aquilo que a gente tem de bom. E eu acho que é isso, esse compromisso que a gente tem realmente com a cidade, mesmo com aquilo que eu te falei da nossa expansão agora para outras regiões, né? Mas principalmente falando para Itu, para Salto, que são cidades que eu convivo já há muito tempo, desse compromisso que não vai parar tão cedo, assim, porque a gente ama muito aquilo que a gente faz. Isso é o principal, né? Você quer deixar algum endereço de mídia para as pessoas que querem entrar em contato? Eu vou deixar o telefone, que é da nossa central ali de informações, para quem quiser dar sugestões de pauta ou se interessar por divulgar seus trabalhos conosco, que é o 11, é um celular, 97631-6336. E aí eu ponho aí embaixo, aí nós colocamos ali, fica bonitinho, todo mundo fica sabendo. Gente, o nosso papo, o bate-papo de hoje termina por aqui, mas eu queria, antes de tudo, que vocês se inscrevam no canal, toquem o sininho para ser comunicado, espalhe para os amigos. Nós também estamos na TV Com, através do Brasil todo aí pela Sky, NET, Vivo, todas essas TVs. E até a próxima semana, quem sabe o Diego volte, né, de Dubai, esteja aqui com a gente. Melhor pra gente, melhor, né? Pior pra ele. Pior pra ele. E que agradecer você, muito obrigado de coração. Eu tenho certeza que o pessoal ali vai gostar muito do nosso bate-papo aqui. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado. Semana que vem nós estamos de volta com ou sem Diego.